Saudações, bitcoinheiros! É com muito prazer que eu inicio aqui hoje no canal uma série sobre o livro O Padrão Bitcoin. Esse é um livro que provavelmente você já ouviu falar a respeito. Um livro escrito aí pelo doutor Saifedean Ammous. É um doutor libanês em economia austríaca, um cara bem interessante, eu diria que um libertário ferrenho, né? Especialmente se a gente pensar no Líbano. É um cara que vive naquela realidade, segue no Líbano, ele leciona na universidade lá de Beirute ele escreveu esse livro sobre um padrão monetário baseado aí no Bitcoin, né? Numa moeda forte. O Miguel Medeiros e o Kevin, eles estão fazendo aí um resumo do livro em português, baseado no original em inglês, aí, escrito pelo Saifedean, né? Esse aqui é o livro em inglês. E aqui no canal a gente vai passar então por todos os capítulos do livro. E a gente começa hoje então, né, com o capítulo 1 sobre dinheiro. Alright? Então fica aí comigo. Fala galera, Miguel Medeiros aqui na área, e hoje eu vim aqui com grande prazer apresentar um livro que eu dei de presente para um amigo meu, Kevin, que está aqui, um grande conhecedor da Escola Austríaca de Economia. E o livro que a gente vai comentar hoje, a gente vai fazer uma leitura comentada, é o The Bitcoin Standard, do autor Saifedean Ammous. A gente vai fazer um capítulo por episódio, e o primeiro capítulo é o capítulo Money. Mas antes, se apresenta aí pra galera, Kevin. E aí pessoal, meu nome é Kevin. Como o Miguel disse, a gente está há muito tempo já estudando escola austríaca, a gente gosta muito do Bitcoin, e esse livro ele abriu nossa mente a respeito da importância da gente ter esses conceitos muito claros, né? Qual que é a importância da gente entender todos os papéis do dinheiro, a história do dinheiro, o desenvolvimento de todos os padrões monetários que a gente teve até agora e por que a gente acha que o Bitcoin vai assumir a próxima etapa disso aí. Esse é um livro que ele concentra muitos conhecimentos de uma forma que a gente não sabe onde está tão bem compilado. Por isso a gente teve essa vontade enorme de compartilhar isso com vocês e tornar isso muito mais acessível do que a leitura é para alguns, né? Resolvemos gravar isso aí. Então acho que a gente já pode começar aí, hein, Miguel? Bom, o livro ele começa falando pra gente sobre as funções do dinheiro, né? Explicando, o capítulo 1 ele fala diretamente sobre dinheiro, o que é, para que a gente usa e tudo mais, e é o desenvolvimento dele. E ele começa mostrando pra gente qual que é a forma mais básica de troca que a gente tinha na nossa sociedade. A troca de bens, serviços, produtos, enfim. É a troca direta. Então eu tenho um produto, eu tenho uma maçã e eu quero comprar um peixe. Se o vendedor do peixe quiser maçã, a gente faz uma troca direta. Eu pego o peixe dele, ele pega a minha maçã, sai todo mundo feliz. É o que aqui no Brasil a gente chama de escambo, né, Kevin? Escambo, exatamente. Só que tem um problema aí. Essa troca direta, ela tem que ter uma coisa que é o livro, que o Saifedean ele chama de coincidência de quereres. Ou seja, os dois lados têm que querer a mesma coisa. Os dois lados têm que querer essa troca. E quanto mais a nossa sociedade ela se evolui, quanto mais a nossa economia avança, a gente tem uma diferenciação dos produtos crescente. Então a gente vai ter uma quantidade de produtos diferentes muito grande. O que acontece? Essa coincidência de quereres ela passa a ficar mais difícil de acontecer. Então aí a gente teve que começar a analisar quais que eram esses problemas da coincidência de quereres, né, Miguel? Exatamente. O primeiro problema da troca direta seria então o seguinte, a falta de coincidência de quereres com questão de escala, né? Porque imagina o seguinte, eu quero comprar uma calça e você quer trocar por uma casa. Fica difícil você pegar um pedacinho da tua casa e trocar pela calça, né? Então, essa falta de escala seria um problema de coincidência de quereres nessa troca direta. Comprar um pão com diamante, né? Exatamente. O segundo problema da coincidência de quereres na troca direta seria a falta de localidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa aqui no Brasil e você tem uma casa na Europa, pra gente trocar essas casas vai ser um problema, né? Porque nem todas as casas são móveis, né? E o terceiro problema de coincidência de quereres na troca direta seria a falta de tempo. Então imagina que eu quero comprar eu tenho um bem perecível e eu quero comprar um bem durável, né? Então imagina que eu tenho maçãs para comprar um carro. O tempo que eu vou conseguir para coletar as maçãs suficientes para trocar por um carro, trocar diretamente por um carro,
muito provavelmente vai fazer com que as minhas maçãs apodreçam mais rápido do que eu consiga efetuar essa troca, né? Então, a troca direta tem esse problema que é muito difícil de você conseguir fazer essa coincidência de quereres o tempo todo, né? Como o Kevin tinha mencionado, quando a gente vai se especializando e criando uma economia mais complexa, é difícil você atender essa coincidência de quereres nessa troca direta. E para resolver isso, a gente decidiu então usar um meio intermediário como meio de troca, e a gente chama isso de troca indireta. E o bem que assumiu esse papel de meio de troca mais aceito pela sociedade é o que a gente percebe como dinheiro. E dito isso, o Karl Menger, que ele é o pai da escola austríaca, ele definiu que essa questão de aceitabilidade, né, a questão do dinheiro ter essa liquidez, ele é facilmente trocado no mercado, assim que o seu dono quer, né, alta liquidez, ela está diretamente ligada com a menor perda do preço desse bem. Então, toda essa questão de manutenção de valor, de reserva de valor que o dinheiro tem, ela é primordial para esse bem ser aceito também como um meio de troca mais usado e, portanto, dinheiro. Exatamente. E não tem nada na escola austríaca que determine qual que é o bem que vai ser escolhido para ser o dinheiro, né? As escolhas das pessoas são subjetivas, né? Então não tem escolha certa ou errada na escolha do dinheiro. Tem, no entanto, consequência para essas escolhas, né? Sobre essa questão de manutenção de valor, é fácil a gente entender isso aí, né? Você não vai querer guardar um bem que perde valor e também não vai querer aceitar como pagamento por alguma coisa que você tem um bem que perde valor caso você não queira trocá-lo imediatamente. Então é natural que a gente, né, chegue a essa conclusão de que o bem mais aceito vai ser um bem que mantém valor ao longo do tempo. Mas a gente tem que lembrar que esse meio de troca, ele também tem que, digamos assim, preencher os requisitos das coincidências de quereres que a gente falou anteriormente. Então esse meio de troca ele também tem que ter aceitabilidade de acordo com escala, ou seja, a gente poder dividir em pequenas unidades e grandes unidades para poder fazer essa troca. Ele também tem que ter essa aceitabilidade de acordo com o local, ou seja, se eu for fazer uma viagem eu poder armazenar a maior quantidade de valor em pouco peso, digamos assim, para eu poder transportar isso. E ele também tem que ter vendabilidade de acordo com o tempo, que seria então essa reserva de valor, né, Kevin? E o tempo, ele é o aspecto mais importante das coincidências de quereres. Apesar dos 3 aspectos serem necessários para um bem ser aceito como dinheiro, o tempo é o mais importante. E ele trata dessa manutenção de valor não só em referência ao bem se deteriorar ou não. Uma maçã pode apodrecer, obviamente ela vai perder valor. Mas também tem uma outra forma com que o bem perde valor. Que forma é essa? O aumento do supply desse bem, então o aumento do estoque desse bem. Esse aumento do estoque total de um bem, ele dilui o poder de compra de cada unidade já existente desse bem. Então, aí que a gente tem a definição de easy money e de hard money. O easy money é um dinheiro cujo supply ou cujo estoque total é facilmente aumentado por agentes, enfim, bem ou mal intencionados, né? Uhum. Já um hard money seria bem difícil de você conseguir aumentar digamos assim, esse estoque monetário total, né? E com esse conceito de hard money e easy money, o Limnos apresenta um conceito muito importante chamado stock to flow. Esse conceito, inclusive, vai perpassar todos os capítulos do livro até o final, porque então ele é muito importante para definir o que a sociedade vai basear suas riquezas, né? Num bem que perdura a riqueza com o tempo ou num bem que a riqueza é esvaída com o tempo, né? Então o stock to flow seria o estoque, todas as unidades existentes desse bem, ou seja, toda a massa monetária desse bem, divididos pelo flow, que seriam as novas unidades adicionadas ao estoque durante um período de tempo. Então essa divisão do estoque pelo flow, quanto mais alto dessa divisão, mais hard money é aquele bem. E ao contrário, quanto mais baixo essa divisão, a razão entre o estoque dividido pelo flow, esse bem ele tem o supply dele, a massa monetária, facilmente alterável. Bom, e tem uma consequência muito, muito interessante de você perceber a diferença entre o hard money e o easy money, é que se você, digamos assim, coloca todo o dinheiro da sua produtividade em um bem que você considera easy, fácil, um supply alterável, você vai perceber que você vai perder essa riqueza com o tempo, né? E já se você estocar a sua riqueza num bem que é um hard money, você vai perceber que você vai manter a sua riqueza com o tempo.
Então é muito interessante você perceber a dureza desse bem, a dificuldade desse bem que você está usando para você estocar a sua riqueza, né? Isso vai te trazer ou prosperidade ou perda financeira. E o Stock to Flow, ele não depende só das características do bem, mas também do grau de evolução tecnológica de uma sociedade. Então, adquirindo novas tecnologias, a gente pode aumentar drasticamente o flow, né? a entrada de novas unidades de um bem na economia. Um exemplo disso aí é quando a sociedade utilizava conchas como dinheiro, e com a evolução dos barcos foi possível buscar conchas em mares mais profundos e inundar a economia de conchas. Quem tinha concha antes teve sua riqueza aí totalmente diluída. Os austríacos, eles definem o sound money, o dinheiro sólido, forte, como aquele que emerge naturalmente no livre mercado. Isso tem uma ligação direta com todas essas características que a gente falou antes, né? O dinheiro que tiver a melhor combinação daquelas questões de coincidências de quereres, então espacial, de escala e temporal, é o dinheiro que vai emergir naturalmente aí, e ele não precisa ser imposto por um poder coercitivo. As pessoas vão tender a escolhê-lo naturalmente, voluntariamente. A escolha de um dinheiro sólido, um dinheiro que não tenha seu supply, seu estoque inflado por agentes externos ou qualquer coisa do gênero, ao contrário de um dinheiro easy money, né, aquele que perde o valor porque ele tem um baixo stock to flow, então entram muitas novas unidades em razão do seu estoque total dentro de determinado período de tempo. Isso aí vai interferir diretamente na preferência temporal de uma sociedade. E o livro ele explora isso, tem 3 capítulos basicamente que falam só disso, a gente vai tratar deles mais pra frente, mostrando quais são as consequências da gente escolher um dinheiro bom e um dinheiro ruim. Quando a gente guarda dinheiro, quando a gente guarda riqueza em um bem que reserva o valor, a gente consegue abaixar nossa preferência temporal, porque aí é possível que a gente planeje o futuro. Um exemplo que a gente tem disso é o dinheiro real que a gente tem hoje, o real mesmo, né? No caso, reais. O real perde valor o tempo todo. Então, as pessoas têm um incentivo muito grande para, assim que pega o salário na mão, trocarem imediatamente por alguma coisa que não vai perder valor. Por algum bem com stock to flow maior, né? Por um bem com stock to flow maior. Então, dificilmente você vai ter poupança, você vai ter condição de investir em um negócio a longo prazo e, portanto, aumentar a produtividade de um determinado setor e tudo mais. Então, olha até onde vai esse conceito de hard money e easy money, né? Interfere muito mais do que simplesmente num ganho financeiro, né? É realmente uma mudança de perspectiva de vida, né? Você começa a entender aonde você aloca melhor os seus recursos que você produziu com tanto suor, né? Bom, e além do stock to flow, outro conceito importante também é a aceitabilidade do bem, né? Um exemplo de aceitabilidade que a gente pôde presenciar é, por exemplo, as redes sociais, né? O Facebook, ninguém te obrigou a entrar no Facebook nem nada, e a gente pode dizer que o Facebook foi uma das maiores redes sociais que a gente viu emergir do mercado mesmo, das escolhas de cada uma das pessoas, né? Outro exemplo que é um pouco mais próximo com o Bitcoin é, por exemplo, o protocolo SMTP e o IMAP, o POP3, né? Que são os protocolos de envio e recebimento de e-mails. Eles também foram aceitos livremente pela sociedade, ninguém impôs esse protocolo por ninguém, mas as pessoas perceberam que, usando esse mesmo protocolo, conseguiam se comunicar de forma mais fácil. Então, digamos, também é um exemplo de boa aceitabilidade, né? É isso aí, Miguel. E com o aumento dessa aceitabilidade, a gente chega no que se chama de unidade de conta. Então, isso seria um meio universal para troca numa economia, né? Uhum. A importância dessa unidade de conta é que ela permite que o cálculo econômico seja feito com bastante precisão. Você não vai ter problema de flutuação entre moedas diferentes, você não vai ter incerteza de taxas, de qualquer tipo de conversão que você tenha no meio do caminho. E, além de tudo, você não vai precisar alocar uma grande parte da mão de obra na solução desse problema. Uhum. Então, ter uma unidade de conta, ter tudo precificado sob a mesma unidade, né, usar uma régua só para tudo, ela permite que você foque a mão de obra, foque toda a produtividade de uma sociedade nos bens de fato, e não nas formas de resolver os problemas por causa da questão do mercado de precificação, né? Todos esses cálculos econômicos que são feitos aí, eles dependem, né, para serem precisos, de uma unidade de conta que é estável.
Daí a importância de você ter escolhido um meio sólido, um dinheiro, um hard money, né, para essa economia. Porque se não fosse um hard money, a habilidade desse dinheiro de aumentar suas unidades, diluir o valor, o poder de compra de cada unidade, ela torna um pesadelo qualquer cálculo econômico que os agentes vão fazer. Então, investimentos, trocas a longo prazo começam a se tornar incertas. Você tem perda aí e o desenvolvimento nosso é severamente afetado, né? Isso é o que a gente vive hoje, né, no padrão Fiat, né, Miguel? Então, digamos assim, com essa régua universal, onde todo mundo pudesse medir a partir dela, a gente conseguiria fazer cálculos econômicos mais precisos, ser mais eficiente na alocação de recursos e ser mais produtivo, né? E por consequência a sociedade ia ser mais rica, né? É importante falar desses dois aspectos, né, da unidade de conta. Primeiro, o uso de uma coisa, de um meio só de troca, porque ele poupa os recursos que você gastaria nas conversões e nas flutuações. Segundo, na adoção de um meio que ele é um meio sólido, um hard money, porque ele não vai ter as perdas, essa régua não vai mudar de tamanho o tempo todo. Então você consegue fazer previsões a longo prazo que não serão afetadas pelo valor do teu dinheiro subindo ou descendo. Esse ambiente de alta confiabilidade no dinheiro ele permite uma evolução ótima da economia, né? Então no próximo capítulo a gente vai falar mais sobre a história do dinheiro primitivo, né? Que a gente pode observar algumas histórias como as pedras de Rai, né? Nas ilhas de Yap, as conchas das Américas, os pedacinhos de vidro na África, gado, sal na antiguidade, enfim, todos esses meios monetários que foram utilizados nesses períodos, né? E é engraçado que todos eles têm uma correlação com o stock to flow que era disponível para essas populações, né? Então por isso que eles adotaram esses meios de troca com o tempo que a gente vai ver nesses próximos capítulos, né? No terceiro capítulo a gente vai entender também o papel dos metais como base monetária e vai entender por que a gente chegou no Gold Standard, no padrão ouro. No quarto capítulo a gente vai analisar um pouco do dinheiro governamental, né? Entender um pouco como a gente chegou até o Fiat Money hoje. E no quinto, sexto e no sétimo capítulo a gente vai falar um pouco sobre as implicações sociais da escolha de cada política monetária, né? Então é bem interessante esses capítulos. E aí só no oitavo capítulo que ele vai falar sobre Bitcoin. Mas, gente, espera por aí porque vai valer a pena você passar por todos os capítulos, porque quando você chegar no final, você vai realmente entender o que Bitcoin veio revolucionar. Então fica aí com a gente e acompanhe a gente nessa jornada. Falou e até o próximo capítulo. É isso aí, espero que tenham gostado aí do capítulo sobre dinheiro, capítulo número 1 do Bitcoin Standard. Não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações quando o próximo vídeo aqui dessa série for pro ar. Alright? Nos vemos na próxima.